Seja bem-vinda, seja bem-vindo à correção de exercícios dentro da educação de jovens e adultos. Você está vendo a correção de exercícios de ciências da natureza. Observem lá no quadro que nós estamos na terceira etapa, segundo semestre, módulo 1, unidade 2, atividade de fixação número 1. Lápis e caneta na mão que nós vamos precisar anotar e aprender também a recordar o que você já estudou. Pois bem, no nosso exercício número 1, tem aqui para nós. Sabemos que o sistema nervoso, o sistema que inclusive faz você pensar, lembrar, recordar, apaixonar, pode ser dividido em sistema nervoso central, e a gente vai ver uma imagem que vai te ajudar, e sistema nervoso periférico, informação importante essa aqui que está aparecendo para vocês. A respeito do sistema nervoso, nós temos o central, marque a alternativa, e aí um peguinha, eu particularmente não gosto muito, mas aparece nas questões, quando ele pede para você marcar a negativa, né, a que está incorreta. Então, se você ler rapidamente, você vai ler correta lá, e isso pode te prejudicar. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de questão, mas elas aparecem na avaliação. Nós temos então aí para vocês, né, para vocês lembrarem, o sistema nervoso central, o SNC, e o sistema nervoso periférico, o SNP. E o que eles têm aí de diferente? Pois bem, no sistema nervoso central eu tenho o cérebro, o cerebelo, que é diferente do cérebro, você já aprendeu isso, o tronco encefálico e a medula espinhal. Enquanto lá embaixo, vou até colocar de cor diferente, você tem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado de nervos espinhais, gânglios nervosos e nervos cranianos. Então, atenção para essas informações, tá? Correção de exercícios também é uma forma de você revisar o que você já viu, ok? Traz então para nós o seguinte, escolha apenas uma opção. Lembra que a gente tem que marcar a incorreta. Incorreta. Vamos lá então. A. O encéfalo, parte integrante do sistema nervoso central, é responsável por controlar funções vitais no nosso corpo. O que você acha? B. O sistema nervoso central processa informações vindas de outras partes do corpo. Fique calmo que não tem só essas alternativas não. C. Fazem parte do sistema nervoso central diversos nervos e gânglios nervosos. D. A medula espinhal fica alojada no interior do canal formado pelas perfurações das vértebras. E o sistema nervoso central é composto por uma medula espinhal e pelo encéfalo. Lembra lá da imagem anterior que a gente falou qual que é as diferenças do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico? Então, se você lembrou, você vai ver qual que é incorreta. Bora para o gabarito? Gabarito oficial, nós vamos ter a letra C. Por quê, professor? Porque não faz parte do sistema nervoso central os nervos e os gânglios nervosos. Porque os nervos e gânglios nervosos faz parte do sistema nervoso periférico. Então, gabarito que está errado, incorreto, seria a letra C. Pois bem, próxima questão. Questão número 2. Gostei muito dessa questão aqui. Vamos ler juntos. Que nome recebe a célula especializada na propagação do impulso nervoso? Marque a alternativa que responde a essa pergunta. Escolham a opção: basófilos, neutrófilos, miócitos, condrócitos ou neurônios. Essa imagem provavelmente não tem no seu material, eu trouxe aqui para elucidar, e nessa imagem fica bem nítido que você tem essa célula nervosa que compõe aí o nosso sistema, muito importante para o nosso metabolismo, e essa célula é classificada como
Neurônio? Então, resposta certa, neurônio. Fiz questão de destacar aqui alguns tipos de neurônio, como, por exemplo, o neurônio bipolar, o multipolar e o pseudo-unipolar. Lembra também dos tipos de neurônio? Nós temos nos neurônios algumas terminações denominadas axônios. Nós também temos nessa região central o corpo do neurônio, né? Aparecendo aqui para vocês. E na ponta de cada ali, ramificação, os dendritos aparecendo. Então, nós temos a resposta, gabarito oficial, letra E. Pois bem, indo para a próxima questão. Questão 3. Observe a estrutura de um neurônio e abaixo marque a alternativa correta. Então, ele tem aí para vocês aparecendo, vou deixar maior aqui, ó, essa estrutura número 1, essa aqui é a estrutura número 2 e aqui é a estrutura número 3, que inclusive a estrutura número 3, não vou dar o nome dela ainda não, ela é coberta por uma bainha, chamada de bainha de mielina. Importantíssimo isso aí também para vocês, tá? Mas não é o nome da estrutura 3, ela é coberta por essa bainha. Vamos ver o que ele quer de nós, então. Escolha uma opção. Bora lá? Letra A. A estrutura indicada pelo número 1 é o axônio. Vamos voltar lá e você vai me falar se é o axônio ou não. B. O axônio é... a estrutura 2 é envolto por uma camada denominada de bainha de mielina. Então, ele está falando que o 2 é envolto por uma bainha de mielina. Acabei de explicar isso. Será que é o 2? C. A transmissão do impulso nervoso sempre acontece no sentido 3, 2, 1. Sempre vai acontecer 3, 2, 1? Sim ou não? Tem gente que já está sabendo, hein? D. A estrutura indicada por 2 é o corpo celular, local onde partem os dendritos e o axônio. Será que é a 2, que é chamado de corpo celular? E por final, a letra E. A estrutura 3 é o dendrito, local especializado em receber os estímulos nervosos. Qual dessas você marcaria? Pois bem, se você prestou atenção, a mais correta em relação ao que a gente está vendo é que a número 2, sim, seria o corpo celular, e aqui ela está aparecendo já na sua estrutura roxa. Aqui eu tenho uma parte muito importante do neurônio, que é o corpo celular. Então, isso aqui é um neurônio, que é uma célula nervosa. E aí, se eu olhar o gabarito correto, nós temos a letra D. D é a estrutura indicada por o corpo celular e as outras estão incorretas. Pois bem, continuando na nossa correção, nós temos aqui uma questão relacionada aos órgãos que compõem os sistemas. Vamos lembrar que nos níveis de organização dos seres vivos, as células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas. E aí nós temos o sistema digestório, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema hormonal, que compõem um grande conjunto aí denominado organismo, chamado antigamente de corpo humano. Ok? Vamos ver o que ele quer, então, relacionado aos sistemas. Observe. Os itens que relacionam as diferentes estruturas, e aí ele foca no sistema digestório, com suas respectivas funções, estão corretos. De novo, peguinha, exceto, escolha uma opção. Aí nós temos aí o doutor Fígado, tá olhando no prontuário dele aí para saber se você vai saber a resposta certa ou não. O fígado, e vai ser, mas professor, não tem nem fígado aqui, você vai descobrir que ele vai ser importante, tá? Tá ele olhando e conferindo sua resposta. Letra A, a língua ajuda na deglutição e no paladar, saber o sabor, ok, né? Beleza, correto isso aí, bacana demais. B, os seus dentes ajudam na mastigação e na trituração dos alimentos? Beleza, também tá ok aí pra você, ok? Junto comigo?
C. Deixa eu ir em vermelho. C. O intestino é responsável pela digestão, sim, e pela absorção dos nutrientes e dos alimentos? Sim, ok. Já na última lá eu tenho que o estômago é responsável pela produção da bile, e aí você vai ver que o doutor Fígado vai ajudar a gente, essa está incorreta, por quê? Quem produz a bile é ele, o fígado, e não é o estômago. A bile, por sinal, ajuda você a digerir, quebrar as moléculas de gordura. Então, se você é uma pessoa que se alimenta bastante com cupim, com picanha, né, com azeite, com óleos em geral, você está se alimentando de bastante lipídio. Lipídio é gordura. Para quebrar essa gordura, o nosso fígado produz a bile. E aí a bile vai ser responsável por essa quebra dos lipídios em moléculas menores. Beleza? Show de bola? Volta para lá então. Nós temos então o gabarito certo dessa questão. Estômago, produção de bile. Aí está o fígado, para você lembrar que ele produz a bile. Questão aqui que eu vou precisar de um pouquinho mais do esforço de cada um de vocês para que a gente entenda. É uma questão tirada da internet também, e a gente vai precisar de um esforço maior de vocês aqui. As artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para os tecidos, enquanto as veias trazem o sangue para o coração. Admita, no entanto, que as artérias fossem definidas como vasos que transportam sangue oxigenado. Inclusive, eu vou mudar toda a cor aqui do slide, porque a cor é importante, ó. Toda vez que aparecer vaso oxigenado ou oxigênio, a cor vai ser vermelha, tá? Isso aqui é padrão mundial. E toda vez que aparecer a cor azul, vai ser sangue rico em gás carbônico, ou também não oxigenado, sangue pobre em oxigênio. Então, toda vez que tem um sangue não oxigenado ou pobre em oxigênio, eu tenho o sangue venoso, que é azul. Então, a cor azul mostra o sangue venoso, e a cor vermelha mostra o sangue arterial. Informação importante para você. Calma que a gente vai fazer junto. Vou deixar em preto para não ficar aí bagunçando sua cabeça. Nesse caso, a artéria e a veia que deveriam inverter, olha só. Então, eu já comecei uma explicação e já comecei a falar que vai inverter sua denominação. No ser humano, deveriam ser, respectivamente, as conhecidas como... Aí vem aqui o nosso gabarito, tá? Renal e renal, horta e cava, coronária e porta, ou pulmonar e pulmonar, né? Nós temos, então, as veias e as artérias. As veias e as artérias. Qual que, segundo a questão, deveria mudar o nome? Né? Se a gente levar em consideração a veia pulmonar e a artéria pulmonar, então, foco aqui, a veia pulmonar e a artéria pulmonar, elas deveriam mudar o nome, segundo a questão, porque elas transportam determinado tipo de sangue. E dessa maneira, segundo a questão, elas deveriam mudar de nome, ok? Então, a resposta certa seria pulmonar e pulmonar, porque elas transportam, segundo a questão, o sangue errado. Então, a explicação para isso também tem na internet, está aqui para vocês, mas eu optei por explicar de uma maneira que vocês conseguiriam entender. Vamos aqui recapitular que, se eu tenho uma artéria, normalmente ela carrega o sangue arterial, e esse sangue é rico em oxigênio. Se eu tenho uma veia, a veia normalmente carrega o sangue rico em gás carbônico, então sangue venoso. Então, segundo a questão, a veia pulmonar deveria trocar de nome porque ela carrega o sangue arterial e não venoso. Então, por conta disso que a questão foi explicada aqui pelo professor para que você entendesse o contexto.
Na maioria das vezes, artérias carregam sangue arterial. Na maioria das vezes, as veias carregam sangue venoso. Beleza? Sangue venoso azul, rico em gás carbônico. Sangue arterial vermelho, rico em oxigênio. Finalizando, então, nosso quadro aqui, nós temos outra questão, marcando e falando da circulação humana. E ele vem de novo e pede que você marque a opção incorreta. Se a gente analisar a nossa circulação humana, ele coloca que todo o sangue que chega no coração é veia. Então, essa informação está incorreta, inclusive com base na minha explicação. Observem aí, por exemplo, que a gente tem o que a gente mostrou, a parte azul, que é o sangue venoso, e a parte vermelha, que é o sangue arterial, e aqui eu tenho o tipo de circulação arterial e o tipo de circulação venosa. Lembra que o coração é dividido em 4 cavidades, onde do lado direito, o átrio direito e o ventrículo direito, e do lado esquerdo, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Pois bem, chegamos no final da nossa aula, onde espero que você tenha recordado um pouco sobre os sistemas do corpo humano, sobre as funcionalidades, sobre a fisiologia e anatomia. Espero então encontrar vocês na nossa próxima aula de correção de atividades. Um abraço, até mais, valeu!